Opa, tudo bom? Aqui é o Marcelo Germano e eu gravei esse vídeo aqui hoje para você para falar sobre uma coisa muito importante, simples de fazer e pode ser que crie mudanças muito grandes em relação à qualidade do trabalho que você presta, ao atendimento do seu cliente e aos resultados que você vai ter na sua empresa de uma maneira geral. Tá? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre o briefing. Mas afinal de contas, o que é isso, né? A gente tem algumas palavras que são em inglês que não tem tradução para o português e as pessoas usam bastante e nem sabem de verdade o que é. Bom, então vamos lá. O que é briefing, né? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, briefing é instrução, que vem da palavra brief, que significa... vou olhar minha colinha aqui no computador, né? Tá? Então, o dicionário diz que brief é uma reunião para você dar informações ou instruções. E por que isso pode impactar muito do seu negócio? Eu vou contar aqui para você duas empresas que eu visitei e algumas observações que eu já vi em diversas outras empresas, tá? Eu tive fazendo uma visita no começo desse ano, em janeiro desse ano, eu fui visitar a Apple. Fui numa visita lá com um diretor de RH da Apple e a gente queria entender mais ou menos como funcionava a Apple. A Apple, na loja, a gente foi dentro de uma loja da Apple, essa loja era em Orlando, no shopping, no Millennium Mall, e a gente entrou na loja antes da loja abrir para essa apresentação que a gente ia ter. Foi muito legal, foi muito divertido. Se um dia você tiver a oportunidade de fazer uma visita dessa, não perca a oportunidade, vai e faça. Tá? Mas foi muito divertido. Mas era uma coisa interessante que aconteceu. Enquanto a gente estava lá com o diretor de RH fazendo a apresentação para a gente, eu percebi que os funcionários iam chegando, né? E aí eles foram indo para um canto. Daqui a pouco estava todo mundo reunido no campo e começou uma espécie de uma reunião lá. Eles estavam conversando. E até perguntei para o diretor de RH o que era aquilo. E ele falou para mim o seguinte: todo dia, antes da loja abrir, a equipe inteira se reúne e eles vão falar o que aconteceu no dia anterior e o que eles esperam que aconteça nesse dia que está chegando. Eles aproveitam esse momento para falar, fazer algum reconhecimento para alguém que tenha feito alguma coisa muito importante, para dar notícias sobre alguma coisa da empresa e esse tipo de coisa. E eles só começam a trabalhar, quer dizer, eles já estão trabalhando quando estão fazendo o briefing, né? Mas eles fazem isso antes de abrir a loja para receber os clientes. Todo santo dia eles fazem essa reunião antes de receber o cliente. E o engraçado é que quando termina a reunião de briefing, eles se reúnem lá, fazem um grito de guerra para começar o dia já com uma tremenda de uma energia. Eu já percebi isso também. Eu viajo muito, vou muito para o aeroporto e eu já percebi isso. Às vezes eu chego no aeroporto por volta das 5 horas. O voo, quando eu venho de São Paulo para Florianópolis, ele é 5h40. Esse é o horário do voo. E a troca de turno da TAM, normalmente, eu não quero fazer propaganda aqui pela TAM, mas normalmente a troca do turno é por volta das 5 horas, que é a hora que eu vou fazer o meu check-in, quando eu tenho que ir no check-in por conta de mala, esse tipo de coisa. E eu percebo que é a troca do turno. E eu já percebi que antes de trocar o turno, de entrar os funcionários novos para ir trabalhar, eles fazem uma reunião de briefing. Recentemente, eu tive a oportunidade de visitar a loja do Coco Bambu, em Brasília, do meu amigo Beto Pinheiro. Ele é um dos sócios dessa loja do Coco Bambu. Eu tive lá fazendo uma visita para ele, aproveitei para almoçar com ele, mas eu estava fazendo uma visita. A gente estava falando sobre negócios. E o que eu percebi, quando termina o almoço, que vai entrar a galera que cuida da janta, o gerente se reúne, entra numa sala com todos os funcionários para fazer o quê? Para fazer um briefing, tá? E por que eu falei isso para você? Porque numa reunião dessa você consegue ajustar várias coisas do que aconteceu errado no dia anterior, principalmente se você lida com público, se você trabalha, se você tem um restaurante, se você tem uma loja de roupas, se você lida com varejo, com comércio, se você lida com público. É muito importante que você faça uma reunião de briefing todos os dias na sua empresa antes de receber os clientes. Por quê? Porque você ajusta as coisas que você precisa ajustar para dar o melhor atendimento possível para o seu cliente. Aqui na empresa a gente não lida com o público o dia inteiro. Então a gente faz a nossa reunião de briefing sempre na segunda-feira. No começo da semana a gente faz a reunião de briefing. Então a gente tem um modelo nosso de fazer, a gente faz com plano de ação. Acho que eu já gravei um vídeo para falar sobre isso, mas a gente faz as nossas
toda segunda-feira. E é lógico, depende do tipo do teu negócio, você pode fazer reunião de briefing todos os dias ou uma vez por semana, não importa, mas é importante que você tenha essa reunião. E às vezes na sua empresa, eu não sei quantos funcionários você tem, mas imagina que você tenha 50 funcionários e 3 departamentos. Você pode ter uma reunião de briefing por departamento todo dia ou toda semana, dependendo da sua conveniência. Mas o mais importante é que numa reunião de briefing, você alinha com todo mundo o que vai ser aquele dia, o que vai ser aquela semana, o que vai ser aquele mês. E você põe todo mundo na mesma página, porque a maioria das vezes não está todo mundo na mesma página na empresa. Então é um negócio muito simples. E como que você faz uma reunião de briefing? Muito simples. Reúne a galera, né? Chama todo mundo numa sala. Se você fizer isso sistematicamente, você pode fazer um negócio mais formal. Mas você simplesmente reúne a galera e fala, pessoal, olha, ontem o dia foi bom, as nossas vendas foi tanto, teve reclamação, não teve reclamação, a reclamação que teve foi essa, isso pode ser um problema disso, disso, disso. Vamos cuidar para que hoje esse erro não se repita, vamos atender os nossos clientes. Quando a gente vai fazer os treinamentos do EAG, a gente se prepara também, a gente faz um briefing antes do dia do treinamento. Então o que a gente faz? A gente imprime, vamos dizer assim, tá? A ficha de cada participante do treinamento. A gente lê quem é esse participante, qual que é a empresa dele, o que ele faz. E a gente tenta receber ele da melhor maneira possível e a gente tenta, antes mesmo de receber ele, entender qual que é o objetivo que ele tem participando do programa EAG. A gente tenta entender que tipo de empresa ele tem, que tipo de dificuldade. A gente reúne a equipe e a gente fala sobre isso, porque é muito importante para a gente fazer esse briefing, entender qual que é a necessidade desse cliente antes mesmo do treinamento começar. Então a reunião de briefing serve para diversas coisas. Você pode fazer com sua equipe, você pode fazer antes do treinamento, você pode fazer antes da tua empresa abrir, porque isso funciona muito e vai dar muito resultado para você. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Alguma vez na sua vida você já fez uma reunião de briefing com a sua galera, com a sua equipe, pensando em como você vai receber melhor o seu cliente? Se você já fez, conta aqui embaixo o que você fez, como você fez e qual foi o resultado. E se você não fez, eu quero que você escreva aqui embaixo para mim o seguinte: se você vai fazer ou não, e se você vai fazer, quais são as 3 coisas que não podem faltar na sua reunião de briefing com a sua galera. Eu estou curioso para saber. E aí muitas vezes você pode pensar assim, por que o Marcelo sempre pede para eu escrever e pergunta alguma coisa, tá? Porque por incrível que pareça, mais do que a resposta certa, você precisa da pergunta certa. Então eu sempre te faço essa pergunta. Se você for fazer a reunião de briefing hoje, se você tivesse que fazer uma reunião de briefing hoje com a sua equipe, tá? Quais as 3 coisas que não poderiam faltar na sua reunião de briefing? Então, de novo, mais importante do que eu te dar a resposta certa, é eu fazer a pergunta certa. Tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilha com algum amigo teu que é empresário, dono de pequena e média empresa, compartilha com ele, tá? E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, aproveita, se inscreva. Amanhã às 16 horas vai subir um novo vídeo e nesse vídeo novo eu vou falar para vocês sobre checklist. Então não perca o vídeo de amanhã, tá? Um abraço, até o próximo.